tempo que terei, a gente vai falar do mais nobre missionário que já pisou nessa terra, né, que foi o nosso Salvador, e contar algumas experiências que nós tivemos, meus irmãos. Eu sou o pastor Severino Mendes, sou diretor executivo da Secretaria de Missões de Santa Cruz da Serra. A gente assumiu a secretaria em 2008 e não tinha nenhum mantenedor. O pastor me convidou para fazer missões, porque eu fazia missões, eu era dirigente de congregação, mas fazia missões fora porque o nosso campo não tinha missões. Não se fazia culto de missões porque para fazer culto de missões tem que ter um propósito. Para você tirar uma oferta, você tem que ter um propósito. Então não se falava, Santa Cruz da Serra ajudava um missionário no Paraguai e todo mês mandava uma oferta para o pastor Gil. E eu falei para o pastor que me convidou, que hoje é o pastor presidente, que eu assumiria com um propósito. Qual o propósito, pastor Severino? Do pastor Paulo, não sei quem conheceu o pastor Paulo Almeida. O pastor Paulo foi um dos coordenadores da SEADA, né? Se o pastor Paulo nos dê liberdade para falar de missões. E o pastor Paulo convocou meus irmãos, a gente assumiu e fomos assumindo o projeto. Nós não tínhamos nenhum mantenedor. Quando eu entreguei a secretaria em 2016, nós tínhamos 619 mantenedores. Um ajudava com 5, outro com 20, outro com 1000. Teve uma conferência que a gente acabou, eu apresentei uma conferência da APA, um trabalho na APA, e teve um irmão que falou assim: pastor Severino, quanto é que o senhor precisa pelo ano para manter essas crianças? Era 500 crianças na época, a irmã Leila sabe, né? Fiquei feliz de ver esse homem, viu? Eu falei assim: pastor, eu preciso de R$900 por mês para alimentar uma criança com uma refeição por dia. Ele falou assim: pode deixar que todo mês eu vou dar para o senhor. Tem uma casa alugada, um apartamento, e o dinheiro vai ser direto para a Secretaria de Missões. E com isso, meus irmãos, a gente assumiu vários projeto na Índia, projeto na China, né? A gente tem jovens tradutores na China, nós temos vários projetos no Peru, em Ilhos, e Deus foi abrindo as portas. E agora em 2024 eu reassumi a Secretaria de Missões com a responsabilidade maior. Eu vou até daqui a pouco pedir para o nosso amado irmão passar aí. Hoje, irmãos, a gente, Deus colocou no nosso coração, nós temos um projeto da OGC de formar 500 missionários médicos nas próximas 2 décadas, pastor. Eu creio que não estarei vivo mais nada. Estou com 64, daqui a 20 anos vou estar com 84 anos. Eu creio que até lá o Senhor já me levou para a glória, mas o nosso propósito, irmãos, é de formar 500 missionários médicos nas próximas 2 décadas para mandar para a janela da Espanha. O nosso contrato não é feito com os pais dos alunos, dos vocacionados, nem é feito com um vocacionado. Nosso contrato é feito com os pastores presidentes. Temos um termo de parceria, ele envia o vocacionado para fazer medicina, se forma, ficam 6 ou 7 anos no Paraguai, e depois de 7 anos eles irão para a janela da Espanha. A gente nunca é férias no seu chamado. Pastor Severino, a gente quer ir para a Ásia, não tem problema. Escola um país da Ásia para dentro da janela da Espanha. A gente quer ir para o Oriente Médio, não tem problema. A gente quer ir para a África, não tem problema. A gente quer ir para a Europa, não tem problema. Desde que esteja inserido na janela da Espanha. E já vou falar, né, se aqui tiver, pastor, jovens que o senhor sabe que ele é vocacionado, vale a pena a sua igreja investir nos jovens, irmãos, porque hoje a sobrinha do meu filho, irmão, faz medicina na Uniraí e paga 13 mil por mês. 13 mil, aqui em Caxias. Hoje um jovem lá no Paraguai, na nossa base, a gente faz parte da administração e eu faço parte da diretoria da OGC. Hoje um vocacionado começa a fazer a faculdade de medicina com 2.900, tendo 4 refeições por dia. Nós temos um casal para cuidar da alimentação e da manutenção da base, e temos um casal de coordenadores para dar um suporte teológico, psicológico. Então nós temos um casal lá que dá esse suporte não só teológico, missiológico, mas um suporte mais psicológico. É o pastor Celso, porque é uma tarefa muito difícil para um jovem que larga a família, igreja, e quando chega em outro país, com outra cultura, com tudo, faz uma faculdade em outra língua, e muitos querem voltar. Então, meus irmãos, esse é o projeto. A gente congrega aqui pertinho, são quase vizinhos, somos aqui de Santa Cruz da Serra,
e continuo orando pela Samadeste e pelos projetos da UGC. O presidente da UGC, que vocês vão conhecer agora, é o pastor Sérgio Medeiros. Foi um jovem que, irmãos, saiu do Amapá, sem condição nenhuma, foi para a Bolívia e lá foi abandonado. E ele pediu para trabalhar na faculdade, para pagar sua faculdade. E o dono da faculdade, pastor, deu os anos que faltava para ele cursar a faculdade de graça. Então ele se formou, fez revalida. Hoje ele é dono de uma empresa aqui em Curitiba. Ele faz parte da diretoria da Senam, pastor Sérgio Medeiros. E ele vai para a Tunísia. Ele vai deixar tudo aqui, vai montar uma base na Tunísia para receber os vocacionados. Então hoje nós temos 20 jovens fazendo medicina. Da nossa igreja são 4. Já sabe? Da nossa igreja são 4 jovens que fazem medicina. A Ana Beatriz, irmãos, ela está no nono período, vocês não vão conhecer. A Beatriz, ela completou 18 anos na base, 18 anos de idade. Ela está no nono período, chegou da África agora, pagamos para ela ficar um mês lá em Guiné-Bissau. A Sonhane, que vai para a Ilha, ela está no 8º período. O Eliseu está no 5º e o Felipe está na Bolívia também, que vai para a África. Tudo mantido pela Samadeste, pela nossa Secretaria de Missões. Então, um investimento que poucas pessoas entendem. Por que você gasta tanto dinheiro com medicina, né? Você gastar tanto dinheiro com jovens, você poderia mandar ele ali para o Jequitinhonha, mandar aqui para o Vale, para o Ribeirinho, pagar, manter. Irmão, mas o médico ele vai aonde você não pode ir, pastor. Aonde eu não posso ir, nem o senhor pode, nem ele pode ir como médico, como pastor. Como capelão, a gente não pode ir, meus irmãos. Mas os jovens, eles irão. Então o propósito é ele ir cuidar da saúde espiritual do povo e da saúde física. Eu estive lá no Gabu, irmãos, agora, fiquei 15 dias lá na África, e eu vi filhas de muçulmanos, pastor, sendo atendido por Médicos Sem Fronteiras. Filha de muçulmanos, irmãos. Ele fica na base da Jocum, lá em Gabu, na África Ocidental. Eu pude presenciar isso. Eu fiquei pensando, puxa, porque não investimos nos nossos jovens, né? Porque a gente não abrir, né, o coração e precisa de jovem que tem vocação para que ele possa fazer um trabalho com mais propriedade do que a gente. Então, são apenas um relato, os irmãos pensarem. Se tiverem jovens na igreja de vocês que têm a vocação e entendem que a medicina é apenas uma ferramenta, peça para falar com a gente, tá bom? Pode passar aí, meu irmão, depois a gente faz uma leitura bíblica. Olá, meus irmãos pastores de todo o nosso Brasil, de todas as capitais, de todas as regiões da nossa federação. É com muito prazer que venho apresentar para vocês um projeto pioneiro na nossa nação, a OGC Médicos com uma Missão. O que é a OGC? A OGC é a Organização da Grande Comissão. É uma agência missionária filiada à CBH, Convenção dos Ministros Evangélicos das Igrejas Assembleias de Deus no estado do Amapá. Qual é a nossa missão? A nossa missão tem como principal objetivo a formação de 500 missionários médicos em uma década. E de que forma pensamos em fazer esta formação? Assessorando, formando, treinando através da igreja local, enviando esses missionários aos povos não alcançados, em especial, meus amados irmãos, dentro do contexto da janela 10:40. Faça parte dos 500, seja um missionário médico, um projeto Sename CGADB mais perto de você. Entre em contato através das mídias sociais, o nosso site e também através do nosso WhatsApp, que é o 41 995 36 91 46. O nosso Instagram é @médicos com uma missão. O nosso telefone é 41 30
3037 4576, ou ainda pelo nosso e-mail, como já falei, ogcmissão@gmail.com. OGC, Médicos com uma Missão. Venha fazer parte desta história pioneira dentro da nossa denominação. OGC, Médicos com uma Missão, um projeto Sename CGDB, mais perto de você. Glória a Deus. OGC 2. Um videozinho rápido, né? Vale a pena só para os irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então aí está, meus irmãos, o projeto da UGC. Ore por esse projeto, ore pela Semadesc e ore pelos jovens, né? Ore pelos jovens, porque tem muitos jovens, irmãos, que precisam verdadeiramente que alguém acredite neles. Não tem causas perdidas para Cristo. Não existe causas perdidas para Cristo. Eu estava uma vez no culto e de repente entrou um moço lá, subiu lá na primavera, subiu a escada, né, lá nas igrejas que era ali em cima. E quando a gente terminou de pregar, ele foi lá para frente chorando, a lágrima caindo na cerâmica, e falou assim: pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei: o que você tem? E se eu faço parte aqui, estou com uma situação no trato, estou com uma bala aqui no fêmur direito, estou com uma bala no maxilar. E começou a contar a história dele. Eu falei: se você quer ajuda, tem certeza que quer? Eu falei: vou levar para uma cadeia de recuperação lá em Correios. Levamos, irmão, esse jovem. Eu coloquei nessa van aqui e levei. Fui criticado, pensei se a polícia me parasse, eu estava perdido. Mas a gente se viu a sério, pastor. E quando chegamos lá, deixamos o moço, começamos a orar. Passaram 6 meses e a pai me ligou: pastor Severino, eu estou indo me batizar na igreja metodista janiana de Petrópolis e eu gostaria que o senhor viesse para o meu batismo. Irmão, eu juntei a igreja, colocamos um outro e fomos para o batismo do moço. Então, meus irmãos, vale a pena você acreditar e investir em vidas, porque Cristo não se importa com coisas, né? Jesus não se importa com coisas. Tudo isso aqui é muito lindo e precisamos, mas Deus, irmão, não se preocupa com essas coisas, né? Deus se preocupa com vida. Vida, ela tem um valor incalculável para Cristo, e se você não fizer hoje, amanhã pode ser tarde demais. Amém? Irmão, sentadinho, mesmo para ficar sentado, a gente vai ler um texto aqui conhecido, né? Está lá em Mateus capítulo 28, e diz o seguinte, 28 ao 16: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo:
é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está aqui nessa tarde. Amém, igreja? Amém. Ele está presente. Ele não só está presente, mas Ele está dentro de nós. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos templo, morada dele, meus irmãos. E uma das coisas que o crente não pode ter dúvida é que o Espírito Santo habita dentro de nós. E se Ele habita dentro de nós, Ele nos capacita para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos a boa nova. Ele não dá ousadia, Ele não dá coragem, Ele nos incentiva. E a obra dele, irmãos, ela não para, porque o dono da igreja chama-se Jesus de Nazaré. Amém? Meus irmãos, na nossa apostila, eu peguei a tarefa de falar de discipulado. A gente não vai esmiuçar aqui, porque a tarefa discipulada exige de nós algumas coisas. O que ele exige primeiramente? Preparo. Você não pode dar aquilo que você não tem. Está certo? Na página 42. Você só dá aquilo que você tem. Amém, meus irmãos? Aquilo que você não tem, você não pode dar. Eu vi o pastor aqui falando que teve que fazer um curso, fez curso de futebol. Irmão, coisa linda, pastor. Eu lembrei do Ivan que está na Índia. Ele não podia ir lá como missionário. O que ele fez, irmão? Ele fez curso, pegou carteirinha de técnico, ele entrou na Índia lá como técnico de futebol. E o que ele fez, meus irmãos? Ele não foi para ganhar dinheiro com futebol, ele foi como missionário. A esposa dele foi dar aula de tricô lá para mulheres indianas. E ele, meus irmãos, ele foi para a periferia para treinar as crianças da periferia, porque ele entrou como um técnico, e como técnico podia juntar o povo e treinar. E com isso, meus irmãos, o Edivan, ele conheceu uma criança. A criança falou assim: pastor, eu quero ser pastor. E ele disse assim: a criança, irmãos, ele disse: pastor, eu quero ser pastor. Esse meu filho, eu vou te preparar, vou te preparar, vou te discipular, e você será um pastor nativo aqui na ilha. Irmãos, e quando o papai foi crescendo, se movendo, jogando futebol, chegou o tempo de ele fazer seminário, a nossa igreja ajudou, a igreja ajudaram o pastor Marco. Esse menino foi expulso de casa. Ele saiu, irmão, ele saiu de lá da terra dele, foi para fora da ilha, fez o seminário, quem apoiou toda a igreja americana. Ele volta novamente. Quando ele volta, irmãos, ele ganhou toda a família para Cristo. Aleluia! Ele ganhou toda a família que tinha expulsado ele de casa, ele ganhou para Jesus, discipulou os pais, arrumou a namorada, discipulou a namorada, casou com ela e me chamou para o casamento, irmãos. Me chamou para o casamento. Na hora eu não pude ir, porque ele marcou a viagem 3 vezes e não pude ir por causa da Covid. Mas, irmão, Pitran, pena que não dá para mostrar aí, mas eu não preparei isso. Irmãos, o Pitran hoje é um pastor, irmãos. E ele, o irmão falou assim: pastor Severino, o que eu fiz em 14 anos aqui na ilha com a minha família, o Pitran fez muito mais de 1 ano. Eu falei assim: não, pastor, só o senhor ter discipulado esse jovem. Aleluia! E ele vai ter verdadeiramente entendido a mensagem do Evangelho e ter como missionário nativo ganhado todo esse povo, é porque o Senhor foi uma das pessoas que entendeu o chamado. Aleluia! Ele preparou. Então, meus irmãos, vale a pena você se preparar para você ensinar, para você discipular, para você mostrar para aquelas pessoas que não têm perspectiva de vida que ainda há esperança. Então você só pode dar aquilo que você tem. E na apostila fala sobre teologia. Você está com a apostila, não vou ler para a gente não ganhar tempo, né? Angiologia, irmão, isso é um curso básico. Isso é um curso básico de teologia. Antropologia, armatiologia. Eu tive agora, por que você tem que se preparar e conhecer? Estava falando agora para a irmã Daniela. Irmãos, a falta de preparo, eu estive lá em Gabu, e lá, meus irmãos, as irmãs fazem tudo, irmã Leila. Eu fiquei tão indignado.
Os homens preguiçosos, irmãos. As mulheres carregam, puxam água na corda no poço, enchem as latas, os baldes, levam água para casa para os homens tomarem banho. Para tudo, os camaradas são preguiçosos. Eu fiquei tão indignado, irmãos, que no dia seguinte, eu fiquei 15 dias lá em Gabu, na África Ocidental, perto de Guiné-Conakry. A gente tem um projeto lá que tem 700 crianças. Nós temos um projeto lá que tem 700 crianças. E quando foi no dia seguinte, eu levantei para o beira do poço. O poço era no terreno baldio, só que o poço era de muçulmano, eu não sabia. E eu peguei a corda toda empolgada, depois de convidar essas mulheres. Peguei a corda e começava a puxar água, e enchia o balde da mulher, a mulher saía feliz da vida. Né? E voltava, eu estava enchendo, e a mulher voltava feliz da vida. Meu irmão, e eu achava que eu tinha feito uma coisa maravilhosa. Olha só, quando foi no dia seguinte, meus irmãos, que nós fomos pegar água, o muçulmano tinha colocado cadeado na tampa do poço. O pastor Zé era muçulmano convertido, irmão. É muito conhecido na cidade, o pastor Severino. É o senhor ontem ajudou as mulheres a pegar água e o senhor arrumou um problema. Qual o problema, pastor? Eu tive que fazer isso para convencer lá o muçulmano que o senhor não é daqui e que o senhor não conhecia a cultura, para ele vir novamente tirar o cadeado do poço, para eu não morrer também. Aí, irmãos, eles tiraram, eu fiquei tão revoltado, irmãos. Eu cheguei no Rio de Janeiro, pastor. Primeira coisa que eu fiz, pré-conferência, não sei se é maneira, foi em Campos de Goitacás. E mantive um grupo de pessoas igual aqui. Eu falei, pessoal, nós precisamos de 20 mil reais. Vamos tirar uma oferta nessa tarde, de noite, vamos 20 de manhã. 20 mil reais. Para quê? Eu quero fazer um poço dentro da varanda do pastor Zaida, um poço na casa dele. Quero comprar uma moto para ele, quero comprar um computador que ele faz a ficha das crianças na mão. Irmão, levantamos a oferta de 20 mil reais. Não foi o dele todo na hora, mas eu comprometeu de dar 10, de 100 e assim sucessivamente. Pastor, fizemos um poço, irmão, pastor, dentro da casa do muçulmano, do pastor Jair. Fizemos um poço lá na varanda dele. Aí todo mundo que tem dificuldade de pegar água, agora, casa do pastor Jair. Então, meus irmãos, eu fiquei feliz e ao mesmo tempo fiquei muito revoltado, porque, mas pastor, eu não conhecia a cultura, eu poderia ser morto, não é verdade? Não é verdade, irmão? Eu poderia ter sido morto, meus irmãos. Lá no Chavante é a mesma coisa. Lá as mulheres carregam água, mata boi, faz tudo. Os homens, os índios ficam lá dentro da. Se ela tiver, ela sabe disso, a irmã da palestra. Lá as mulheres trabalham, os índios só caçam, comem e fica boa. Meus irmãos, aqui, lá. É revoltante, desculpe, mas meus irmãos, é revoltante. As mulheres são escravizadas. Então hoje, meus irmãos, a gente ajuda 700 crianças lá na África, lá em Guiné-Bissau, lá em Gabu, e louvamos a Deus porque hoje mudou a alimentação. Na época, irmão, eles só comiam só arroz puro. Hoje tem arroz com mistura lá, e a gente glorifica a Deus porque a obra de Deus é avançada naquele lugar. E para isso não precisa médico, para isso precisa dentista, para isso não precisa enfermeiro. E qual que é o projeto da igreja, irmãos? É apresentar Jesus Cristo onde ele não é conhecido. Missões é fácil. Missões, irmãos, é simplesmente você apresentar o Senhor Jesus Cristo onde ele não é conhecido. Não precisa de muita coisa. Então a igreja precisa mobilizar o povo para que a igreja entenda, irmãos. Os pastores presidentes, eu posso falar assim, né? Eu sei que aqui tem pastor presidente, mas também eu sou vice-presidente, então posso falar com autoridade. Os pastores presidentes, irmão, têm essa responsabilidade de conscientizar a sua igreja para a obra missionária. Viu? O pastor Oswaldo Schmidt disse numa conferência em Zurique, na Suíça, na Alemanha, disse que o homem e o pastor que não amam missões, o pastor que não se envolve com missões, há uma grande probabilidade de ele nunca ter tido encontro com Cristo. Ele falou numa conferência lá, irmãos, disse, olha, o pastor que não ama missões, o pastor que não se envolve com missões, há uma grande probabilidade desse homem nunca ter tido encontro com Cristo. Porque quem tem encontro com Cristo, ele sabe que ele só teve por causa da obra missionária. É só você fazer o levantamento como
missão chegou no Brasil? Né? Como que chegou? Como é que o Evangelho chegou até nós? Então, se o Evangelho chegou até nós temos essa responsabilidade de fazer com que outras pessoas conheçam o Evangelho. Amém? Então, continuando aqui. Pneumatologia, que os irmãos conhecem, para sobre o Espírito Santo. Escatologia é os sinais da segunda vinda de Cristo, final dos tempos. A nossa missão não termina na evangelização. Aqui Jesus ele fala, irmãos, se a nossa missão não termina na evangelização, nós temos que ser equipados, preparados para discipular. E Jesus mandou pregar, mas também mandou fazer o que, igreja? Discípulos. É isso que nós vamos falar nessa tarde. Tá aqui um pouquinho, mas dá para ver muito bem, né? Tá bem claro? Então nós vamos falar sobre a tarefa do mestre. Pode passar aí, irmão. Primeiro, irmãos, a importância do discipulado no ministério de Jesus. Jesus, irmãos, ele não só ensinava, mas ele fazia. É por isso que quando Lucas, né, o Evangelho de Lucas, como não sabe, Lucas escreve também Atos dos Apóstolos, e é uma continuação e é direcionada à mesma pessoa. E quando ele começa a comentar no capítulo 1, ele fala assim: olha, o que ele falou mais? Ele começou a contar o Espírito de Cristo. Ele falou assim: olha, versículo 8: recebereis poder, recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e serei testemunhas, tanto em Mesquitas, como em Santa Cruz da Serra, aleluias, todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil, todos os continentes, não só em Jerusalém, não é verdade? Receberei não só seria a virtude do Espírito Santo, seria testemunha não só em Jerusalém. Aí ele começou a falar. Então ele fala assim: olha, o que ele falou mais? E ele começa a descrever no livro de Atos dos Apóstolos. Então, meus irmãos, aqui a importância do discipulado do ministério de Jesus. Pode passar. Jesus, irmãos, ele sabia que ele breve ele se assunto ao céu, e ele teria que preparar um grupo para dar continuidade à obra dele. Eu peguei, viu, pastor? Você não precisa concordar comigo. Eu vou falar aqui o que eu penso, e você obviamente não precisa concordar comigo, mas eu entendo que a tarefa mais difícil para Cristo, irmão, não foi dar vista cega, não foi homem de mão errada ficar perfeito, não foi multiplicar os pães, não foi ressuscitar mortos. Para mim, a tarefa mais difícil para Jesus foi preparar discípulos. Ele preparou discípulos, 12, um aí o traiu, mas a obra dele continua até hoje. Chegou no Brasil, irmãos, e tem se espalhado, expandido por todos os continentes. Mesmo onde você pensa que não tem o Evangelho, tem o Evangelho. Agora mesmo participei de uma formatura da Carol em São Paulo. Tinha uma menina lá, pastor, falando que assim: eu quero ir para a Coreia do Norte. Ela se formada em Direito, irmãos, fez o curso da Caróis e falou que ela está determinada a ir para a Coreia do Norte. Só que lá na Coreia do Norte não pode menina solteira, irmãos. Aí o pastor falou assim: meus irmãos, pelo amor de Deus, olhe para que Deus manda o marido para essa moça aqui, porque ela precisa casar para ir para a Coreia do Norte. Então, meus irmãos, mesmo onde a gente pensa que não tem o Evangelho, lá tem alguém que prega o Evangelho. Né? Lá na Mauritânia, irmão, eu fico no comércio, lá em Cabo, na Mauritânia. Lá em Mauritânia, pessoas conectam dentro de buraco, dentro de esconderijo, para não ser descoberto, mas estão lá pregando e aguardando a volta de Cristo. Então, meus irmãos, precisamos aprender como é isso. Jesus se preparou por quantos anos, igreja? 30 anos para o ministério de quantos anos? Meus irmãos, às vezes as pessoas querem se preparar 3 meses para pegar. Existem os pregadores itinerantes, eu não sou contra não, mas existem pregadores itinerantes, irmãos, que não se sentam para ouvir, não querem ir para a escola bíblica dominical, não querem fazer um curso teológico, não querem se preparar e querem ensinar. Irmãos, você nunca pode dar aquilo que você não tem. Você precisa ter para você dar, você precisa se preparar para você ensinar. A Bíblia diz muito clara: Jesus Cristo, irmãos, o ministério dele durou pouco tempo,
mas ele verdadeiramente fez tudo que ele poderia fazer como Senhor e Salvador. Então Jesus ele se preparou 30 anos para o ministério de 3 anos e meio. Pode passar, meus irmãos. Jesus, irmãos, ele nunca plantou uma igreja ou construiu um templo, mas formou discípulos. Eu estava num lugar chamado Bissorã, irmão, na África, na casa de um muçulmano. Eu até mandei a foto para a irmã Daniela. E o homem, irmão, ele tinha 2 mulheres, né? É normal, é comum. E a gente não sabia como chegar, mas ele abriu as portas da casa dele e abriu a tabanca para tomar para a gente fazer culto. Então eu vi, só pode ser coisa de Deus. O homem, irmão, que não é dele, o homem que não tem, tem a situação dele aí particular, e de repente ele abre a porta da casa dele para hospedar a gente, abre um espaço para pregar o Evangelho. Só pode ser coisa de Deus. A gente estava lá, irmãos, e chegou um professor da tabanca, e eu não falo crioulo, e o pastor que estava comigo, um muçulmano convertido, irmãos, ele disse: pastor Jale, por favor, o senhor pode me traduzir? Posso, pastor? Sentamos na varanda, meus irmãos, e eu comecei a falar de Cristo. Falei que comecei a falar no livro de João, eu fui falando para o professor da tabanca, e depois vem Romano, e fui falando. E quando nós terminamos, meus irmãos, ele assim, né, de boca aberta, me ouvindo. E eu falei assim: professor, o senhor entendeu verdadeiramente tudo que eu falei? Sim, entendi, pastor. Eu falei: o senhor quer receber Cristo como um único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, quero sim. O senhor tem certeza disso? Tem. Eu falei: então levanta as suas mãos que eu vou orar pelo senhor. Aí ele levantou as mãos, e orando, e o pastor já traduzindo. E quando eu terminei, eu falei: senhora, você quer se batizar? O batismo ia ser desse tipo. Foi o discipulado mais rápido que eu já fiz na minha vida, irmãos. E era aquele momento eu nunca. Aí, irmãos, eu falei: você quer? Quero sim, pastor. Eu disse: pastor João, esse professor aceitou Jesus agora. Eu fui bem claro com ele, fiquei 1 hora sentado com ele conversando sobre salvação. E ele falou que ele quer batizar amanhã. Vamos batizar? Vamos. Aí no dia seguinte, irmão, tinha um batismo para 145 pessoas. Porque essa viagem a gente batizou 212 novos crentes lá na África Ocidental. E aí no dia seguinte nós fomos para o batismo. Esse senhor que era o dono da casa, ele não era crente, ele com medo de não me machucar no rio, pastor, lá com água suja, irmãos. Água suja. E ele está me levando para o centro do rio, pegado da minha mão. E as pessoas pisavam aquele cardume de sujeira da água subia e se batizavam. Aí eu, com medo das pessoas não beberem água, eu falava assim: olha, tampa a boca, fecha o nariz, tampa o nariz porque eu vou batizar você. Aí eu acabava, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pessoal saía, irmão, dando glória a Deus, batizando 145 e o professor não chegou. Quando terminou o batismo, meus irmãos, era o momento da ceia. A ceia num quarto aberto assim, levava uma caixinha de som com a bateria e o cálice, igreja. Lá não tinha essa bandejinha de cálice que nós temos aqui. Era um copo para todo mundo. Alguém já teve essa experiência? Eu falei: meu Deus, como é que eu vou tomar agora o cálice? Com todo esse povo, irmãos, aqui tomando um golinho de copo, passar um copo de suco, né? Um copo de uva, de suco. E nós está passando assim, aquela alegria, pessoas sendo passadas do Espírito Santo, foi uma coisa tremenda. E terminamos, o professor não chegou, acabou tudo, foi embora. Cheguei lá na casa, irmão, da gente, fiquei lá esperando, 1 hora depois chegou o pastor João. O pastor João falou assim: pastor Severino, eu demorei, porque quando o senhor saiu, o rapaz chegou. Ele falou que ele remou há 2 horas uma canoa, 2 horas. Ele veio remando uma canoa 2 horas, irmãos, para chegar, e chegou atrasado. Disse: puxa, pastor, eu queria me batizar, mas não deu tempo, fica para o ano que vem. Disse: não, meu filho, você vai batizar agora. Voltou com ele para o rio, batizou, deu a ceia e ele foi lá continuar conosco. Então, meus irmãos, a importância do discipulado. O que a pessoa precisa entender é que verdadeiramente você passou uma mensagem apresentando Cristo
como o único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus Cristo, irmãos, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será o mesmo Deus eternamente. Ele não deu autoridade que nenhum homem na terra tem. Nenhum homem, irmão, por mais estudado que seja, ele tem poder para expulsar demônios. Mas o crente ele tem. Ele recebeu essa autoridade, ele prega, ele tem a ousadia, ele ora, os enfermos são curados, os demônios são expelidos, o nome do Senhor é glorificado. Então, meus irmãos, Jesus ele nunca plantou uma igreja ou construiu um templo, mas formou discípulos. Vai passar, meu irmão. Quando foi para o céu, Jesus nos delegou a tarefa do discipulado. É por isso que, irmãos, as igrejas precisam investir, irmãos. Projeto criança, irmãos, criança é um departamento que deveria ser visto com muito carinho pela liderança, porque a criança ela tem facilidade de guardar as coisas. E quando as crianças se convertem, irmãos, ela pode até se afastar, mas quase 100% dela volta para o Evangelho. E crianças, irmãos, ela, quando se envolve, nós temos uma escola, igreja, estuda quase 800 crianças, é uma escola profissional. Os professores são todos crentes, a gente vai do jardim até o 9º ano, termina, vai para o ensino médio. E qual é o propósito da nossa igreja, irmãos? É preparar as crianças, uma vez que todos os professores são evangélicos, lá dentro eles são discipulados, eles oram, eles cantam, eles levam Bíblia. Se fosse alguma escola não poderia levar, não é verdade? Mas na escola evangélica, irmãos, eles levam Bíblia, eles cantam, eles oram, eles participam das atividades. E as crianças, irmão, os pais estão vindo para a igreja por causa dos filhos. Os pais, tem filho lá que os pais eram macumbeiros, irmão, e ficavam na porta da escola até a oração. Quando terminava a oração, o filho entrava e ele vinha para casa. E temos testemunho de muitos pais que se converteram por causa dos filhos. Então vale a pena você investir no departamento infantil. Pode passar, irmão. Segundo, discipulado, irmão, é referência de vida. Discipulado, irmão, é referência de vida. Para Cristo, irmãos, como nós falamos no começo, não existe nada mais importante do que vida. Nada mais importante. Para Deus não tem causa perdida, né? Para Jesus, irmão, não tem causa perdida, como falamos lá no começo, em breve testemunho. Irmãos, as pessoas que você acha que não tem jeito, para Cristo tem jeito. Você nunca pode desistir de orar, parar de orar porque você acha que não está tendo fruto. Continue orando, continue investindo. Que as pessoas, irmãos, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus defeitos. E aqui tem a igreja que foi justificada pelo sangue de Cristo. Então, na tua oração, irmãos, ela tem poder. Então, não desista de orar pelas pessoas. Que seja prostituta, homossexual, moradora de rua. Tem lá na nossa igreja, eu gosto de falar, dar um testemunho que a gente viveu, né? Lá na 25 de agosto, naquela 25 de agosto, chegou um moço para pregar, ele, a esposa e 2 filhos, 15 anos, menina, gente. Esse homem, irmão, ele andava de sapato alto, lá na Avenida Paulista, não tinha barba, não tinha cocó, não tinha nada, vestido longo, se prostituindo, ninguém pensava que ele era homem, e o grupo de evangelismo saiu, pastor. Crente é ousado mesmo, não é verdade? De madrugada, irmãos, pregando, entregou um folheto para aquela moça, achava que era moça, e falou assim: olha, nossa igreja fica aqui perto, quando você puder, passar uma visita. Irmãos, aquele homem passou um dia ele entra numa consagração, vestido longo, né, cabelo longo, todo mundo achando que era uma mulher, e ele estava entrando, irmão, e quando foi na hora da oração, o Deus tomou a irmã e falou assim: e tu, homem, assim diz o Senhor. Sim, e tu, homem, assim diz o Senhor teu Deus: eis que te trouxe nesta manhã para mudar a tua vida.
Irmão, todo mundo sem saber quem era, levantou a mão e veio chorando. Aí a mulher, a irmã da oração, orou por ele, irmãos. Ele confessou Cristo como seu Salvador. Irmão, o homem começou a ter barba, começou a criar alcoólatra e começou a falar igual homem. Deus deu uma belíssima esposa para ele e deu 2 filhas. Quando ele teve na nossa igreja, pastor, ele deu testemunho, esse testemunho diante da esposa e das 2 filhas. Aleluia! Então, irmão, Jesus Cristo, Ele é o Todo-Poderoso. Ele transforma, Ele restaura, Ele muda a história de um homem, de uma mulher. Então, não desista, meus irmãos, de orar. Não se conforme porque não está dando certo. A Bíblia diz em Lucas 1:37, que todo mundo sabe, né? O que diz? O que é para Deus? Mas Lucas 18:27 diz assim: as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Aleluia. Diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então, meus irmãos, deixou uma tarefa de discipulado, transferência de vida. Pode passar. Pode passar, meu irmão. Discipulado é transferência de vida. Por isso que eu gosto de trabalhar com meu irmão. Pode passar aí, meu amado. Pode passar aí. Vamos lá. Irmão, isso aí é meio duro, pastor, mas eu vou ter que ler com vocês, viu? Vamos ler comigo? No 3? 2,5, 3. Não? Discipulado, né? Eles faziam o quê, né? Então, não fazemos discípulo porque muitas vezes nós somos discípulos de Jesus, mas apenas membro de uma denominação. Irmãos, a gente não vai para o céu porque temos uma credencial de pastor. Nós não vamos para o céu porque temos uma credencial de ministro. Não vamos para o céu porque temos uma credencial de presbítero. Não vamos para o céu porque somos membros de uma denominação. Jesus falou para Nicodemo, necessário é. A gente só vai para o céu se nós nascermos de novo. Aleluia. Então não basta, irmão, termos uma credencial de ministro, de pastor, de obreiro. Não basta termos um cargo, uma ocupação dentro da igreja. Nós temos que verdadeiramente ter nascido de novo. E as pessoas que são nascidas de novo, irmão, elas têm prazer em ensinar, pregar e discipular, porque o inferno, ele é uma realidade. O inferno, assim como o céu é uma realidade, o inferno é uma realidade. Irmãos, e Deus, ele não quer que ninguém vá para o inferno. Por isso ele falou assim: ir e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Atos 4, versículo 12 diz que nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome bendito de Jesus. Então, meus irmãos, todo crente salvo tem que ter prazer em discipular, em ensinar, em pregar, em mostrar o caminho do céu. Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos de onde? Da condenação eterna. Então, meus irmãos, a igreja, ela precisa fazer o seu papel de igreja: pregar, ensinar e discipular incansavelmente. Paga um preço, nós que paga, né? A gente está aqui, ó, passamos, acordamos cedo, vocês acordaram cedo, foi ontem, hoje, tem conferência que são 5 dias, tem conferência que é 4 dias, na igreja são 4 dias, começa na quinta e termina no domingo. Irmãos, mas a gente tem que conscientizar. Conferência, irmãos, é conscientização, é transferir, conscientizar o povo que verdadeiramente a obra mais importante da igreja é a obra missionária. Amém, meus irmãos? Não existe outro projeto na igreja mais importante do que o projeto missionário. Não projeto de criança, de música, seminário, coral, nenhum desses é mais importante do que o projeto missionário. Guarde isso. Não sei se você está
Porque tudo isso só existe por causa de missões. Amém, igreja? Todos os projetos de criança, de jovem, de coral, de seminário, de tudo só existe por causa de missões. Então o projeto mais importante da igreja é o projeto missionário. Pode passar. Pode passar, meu irmão. Ninguém pode dar o que não? O que não? Tem. Aleluia. Ninguém pode dar o que não tem. Os irmãos lembram uma passagem que me veio na cabeça agora, né? Rápida. Aleluia. É aquele moço que tomou conhecimento através dos quatro que tinha um homem que ele tinha poder para curar paralítico. Ressuscita a morte. Pessoal, olha, se você chegar perto dele, você vai ser curado. O homem não conhecia Jesus, pastor, mas aqueles quatro pegaram aquele homem e levaram. Chegaram na multidão, não conseguiram se aproximar de Cristo. O que eles fizeram? Abriram uma brecha no telhado e desceram aquele paralítico. Lá está o irmão orador. Quando Jesus falou assim, filho, quando Jesus falou assim, olha, a tua fé te salvou, o pessoal falou assim, puxa, isso é blasfêmia, né? Ele falou assim, perdoados estão os teus pecados. Ele falou assim, olha, como é que alguém pode perdoar pecado a não ser Deus? Ele falou assim, olha, para que você entenda que o Filho do Homem não só tem poder para perdoar, mas para curar, falou assim, filho, levanta-te e anda. Naquela hora, irmão, aquele homem levantou e começou a glorificar o nome do Senhor. E essa autoridade, irmão, Jesus te deu, amém, igreja? Essa autoridade Jesus te deu, amém, meus irmãos? Eu não sei se você já teve uma experiência tão impactante assim, viu? Mas todos vocês tiveram recebido essa autoridade, irmãos, para expulsar demônio, para falar novas línguas e para curar os enfermos. Uma vez eu vim pregar aqui em Éden, né? Eu e meu filho era pequeno, minha esposa. Quando na época, irmão, a linha vermelha era escura ali, quando você saía da Dutra, que fazia aquele retorno ali para pegar a linha vermelha, ali era muito escuro. Eu estou indo com a minha esposa e meus dois filhos, irmãos. E quando eu estou no meio daquela curva, lá agora tem obra, né? Quando eu estou no meio daquela curva, tinha uma moça, irmão, desesperada, o marido dela estava perto do carro. E eu passei, quando eu passei, irmão, era nem perigoso demais. Eu andei assim uns 200 metros, já terminando a curva. Eu falei assim, minha filha, eu vou voltar. Assim, meu filho, aqui, não vou voltar. Não sei o que aconteceu, mas Deus não vou voltar, eu estou voltando. Aí, meus irmãos, eu volto, e quando eu chego lá, eu falei assim, escuta, o que está acontecendo? Eu disse, o carro do meu esposo morreu aqui, não pego por nada. Eu falei assim, a senhora crê no poder que é no nome de Jesus? Ela falou assim, a gente é desviado. Aleluia! Eu falei assim, como é que a gente é desviado? Eu falei assim, olha, liga o seu carro agora, em nome de Jesus, seu carro vai pegar. Irmão, o homem quando o carro partiu, ela disse, Deus, o homem virou seu carro. Ela falou assim, meu Deus, como é que pode? Começou a chorar e pular em volta do carro. Eu falei assim, olha, Jesus, ele não esqueceu da senhora. Jesus não esqueceu do Senhor. Deus fez que seu carro quebrasse aqui numa hora dessa. Eu voltei correndo isso também, porque Jesus quer que você entenda que as bombeiras sobre vocês. Então volte e comece a seguir a Deus. Irmãos, eles entraram dentro do carro chorando, pastor, e foi acenando até na Horta Luiz. Chegou na Horta Luiz, eu subi para a Primavera e foi para a Ilha do Governador, acenando e glorificando o nome do Senhor. Mas você tem, e Deus quer que você coloque em prática. Você não deve recuar diante de nada. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja. Então a igreja, irmão, que tem que avançar. Amém, meus irmãos? A igreja que tem que avançar, não é o inferno. Então onde você chegar, você é a autoridade. Aleluia. Meus irmãos,
Então ninguém pode dar o que não tem, mas se você tem, você deve dar para a glória de Deus. Pode passar. O que é um discípulo? O que é um discípulo? Número 3. Pode passar. Em Israel, irmãos, era comum o conceito de Talmudim ou discípulo, né? Que é a mesma palavra. Era comum isso, quer dizer, os rabinos preparavam discípulos e as pessoas queriam ser igual o seu mestre. Pode passar. Eu acho que meu horário está acabando já, né? Etapas para ser um discípulo, para ser um talmide. Pode passar. Dessa vez, irmãos, dos 6 aos 10 anos. É como se você estivesse preparando uma criança. As crianças na escola bíblica dominical, irmão, não tem suas etapas. A revista da CPD, não é verdade, pastor? A revista ela tem suas, porque ele trabalha com as devidas faixa etárias, né? E a igreja era toda pedagógica. Então, era dos 6 aos 10 anos. Pode passar. Depois vinha dos 11 até os 14, que era o Talmud, né? Era uma outra etapa, como se as crianças estivessem preparando já em cima do ensino médio, se fosse mais ou menos isso. Pode passar. E o Bet Midrash, irmão, era a partir dos 15 anos. É como se você estivesse se preparando para entrar numa academia militar, né? Você está se preparando, dando de tudo para você passar na prova final. Pode passar. E qual que era o objetivo final do discípulo? Era ser o quê? Se tornar como seu Rabi, depois seus próprios discípulos. Então qual que é o objetivo da igreja, irmãos? Ela se preparar. Vocês estão aqui, nós estamos aqui, irmão, estudando, se preparando, participando de conferência missionária, para transmitir para a nossa igreja, onde nós congregamos, a importância do discipulado, a importância das conferências missionárias, a importância de você se preparar. Não importa se é como médico, como enfermeiro, não importa, mas você tem que se preparar para passar para as pessoas verdadeiramente aquilo que Deus quer que você passe, que é o Evangelho todo para toda criatura. Então, meus irmãos, o objetivo é se tornar igual ao seu mestre e aos seus próprios discípulos. Essa que é a tarefa do discipulado. É você se preparar para preparar outras pessoas. E como é bom você tomar conhecimento, né, pastor? Que nossos discípulos sabem mais do que a gente, já entenderam tanto, aleluia. Meu Deus, como é que pode, meu rapaz? Foi nosso aluno de escola bíblica dominical e hoje ele fez um seminário, hoje ele fez uma faculdade teológica, hoje ele se formou e está lá do outro lado do mundo. E você começa a lembrar, irmão, o que você fez com esse menino. Essa menina que vai se formar agora, a Eluana. A Eluana ela vai se formar agora em abril. Foi a primeira missionária, pastor, vocacional do nosso projeto, da OGC. Irmãos, nós temos uma comunidade, família totalmente envolvida com tudo que não presta. Uma missionária, irmão. A missionária, irmão, abraçou aquela menina, pastor, trouxe para casa, para dentro da casa dela. E cuida daquela menina, falou assim: Eluana, você quer fazer medicina? A Eluana, irmão, se sentiu incapaz de fazer, de ser médica. Foi para o Paraguai, irmão, de Dona Maria Serrana, a primeira menina a se formar. A formação, aleluia, irmãos, é emocionante. A formatura dela vai ser agora, vai estar assinando, vai estar o pastor Paulo Gregório, o pastor Saulo Gregório vai estar lá. Vai ter uma reportagem para colocar no jornal da CGDB. Irmão, a primeira aluna, irmão. Imagina alguém que ninguém poderia investir nela. E é missionária, irmão, é uma mulher de Deus. Minha filha, você quer? Aí não tem como você quer, minha filha? Se você quer, eu vou te ajudar. E irmãos, ela vai se formar agora, vai dizer, teve na nossa casa agora em dezembro, agora no Natal. E ela vai, irmão, a formatura vai ser da igreja do pastor Isaías, lá em Foz do Iguaçu. Então, meus irmãos, vale a pena você investir, você preparar alguém que queira. Tem pessoas que não querem, mas se a pessoa quer, pastor, vale a pena a gente fazer isso para que verdadeiramente venha lançar para a glória de
passar. Pastor Rafa, vai ter que estar falando. 3 vídeos já são. Meu Deus. Me dá mais de 5 minutos, por favor. Depois, já na quarta tarde, depois eu tiro a diferença. Irmãos, terminando. Quarto, 5 verdades que precisamos saber sobre. Vamos lá. 5 verdades que precisamos saber sobre. Pode passar. Primeiro, leia comigo. Discipulado é uma ordem, não uma. Jesus me perguntou para a senhora: se quando você tiver com disposição, quando não estiver chovendo, quando não estiver fazendo sol, quando você não estiver cansado, tem pessoas que falam assim: ah, pastor, eu não fui para a igreja, pastor Paulo, fala assim: meu pastor, eu não vim porque eu acordei 4 horas da manhã, peguei o trem. É como se só ele pegasse o trem de madrugada. Você chega no ponto do ônibus, está 5 mulheres, irmão, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, indo trabalhar, fazendo, irmão, trabalhando na casa do outro pela faxina, e chega de manhã, domingo de manhã, para as mulheres na igreja. E o irmão manchando, irmão, desculpa, tá, gente? Desculpa aí, mas poxa, pessoas, irmão, estão envolvidas na igreja, escola bíblica dominical, nos cultos de ensino, para ajudar outras pessoas, não. Ah, pastor, mas é que eu estou muito cansado, meu filho. Não é só você que acorda de madrugada. Uma multidão acorda de madrugada. Então precisamos entender isso. Eu já vou correr para terminar. Então, irmão, discipulado é uma ordem, não uma opção. Vai direto? Amém. Amém. Irmãos, glória a Deus. Ainda bem que tem alguém dormindo, então alguém com sono não está dormindo, né, Deus? Eu sei que com sono vocês estão mesmo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho uma van, essa van que está aqui, quebrou com cebola, irmãos. Essa van que está aqui, eu tenho essa van desde 2004. Eu tinha um carro novo, aí apareceu a oportunidade. Na época, em 2004, eu dei 15 mil à vista nessa van aqui, um H100, era para a obra mesmo. E essa van, irmãos, eu fiz muitas viagens de madrugada. Eu trabalhei 30 anos lá para Deus, seguros. Me aposentei para 30 anos. Eu saía sexta-feira da igreja, irmão. Chegava em casa, olhava o óleo desse carro, olhava a água e viajava a madrugada toda para fazer missões em Minas Gerais. Levavam 2 ônibus, sem licença básica, enfermeiro, pessoas para dar banho em mendigo, cortar cabelo. Meu filho cresceu andando comigo nessa van fazendo viagem missionária. Aí depois eu comprei outro carro novo. Eu falei: pai, vende o carro. Aí eu não vendi. Compramos uma Sprint nova, vim para um lugar para a Secretaria de Missões e continuo com o meu carro. Esse carro é meu, não é da Secretaria não. Aí mais semana eu gastei um dinheiro nesse carro, eu troquei tudo. Quem é mecânico sabe. Fez toda a parte mecânica desse carro, embreagem, hidrovácuo, tudo, freio. Aí, primeira viagem longa que eu fui foi com o pastor Marcos, com a irmã Vanessa e com a Helena. Aí eu estou vendo agora tranquilinho, conversando com ele. Quando chega aqui na esquina da rua, acabou o freio geral. O carro não tem freio nenhum, tem nada, acabou tudo. Não sei o que houve, mas fiz tudo. Foi a primeira viagem que eu fiz, depois que fiz a misionera de sair. Irmãos, eu não estou preocupado, daqui a pouquinho termino a palestra, vou pegar um carro, um ônibus, pego um trem, deixo na Maracanã, deixo em casa. Eu não estou preocupado com o carro estar quebrado. Então, meus irmãos, fiquem tranquilos, descarta o som, dá uma sacudida na cabeça e daqui a pouquinho a gente está terminando. Amém? Então, meus irmãos, discipulado é uma ordem. Pode passar, meu irmão. Segundo, leia comigo aí, para você passar o som. Isso é para acabar o som, viu, meus irmãos? Leia aí comigo. Discipulado. Aleluia. Discipulado traz o quê? Crescimento espiritual para os cristãos. Está lá em 1 Coríntios e está lá em Efésios. Como é bom, meus irmãos, você entender isso. Enquanto mais você se envolve, irmãos, com o Evangelho, enquanto mais você ora, enquanto mais você busca, enquanto mais você se envolve, mas você tem vontade de se envolver. Amém, meus irmãos? Pode passar, irmão. Discipulado traz o quê? Para a igreja crescimento. Irmãos,
tem pessoas que já foi a irmã Vanélia falou agora de manhã, e outro, não sei se for pastor também. Meus irmãos, já foi constatado que a maioria dos crentes, irmão, a maioria, não são todos, a maioria dos crentes assembleanos não atravessa a rua para falar de Cristo para os seus vizinhos. Não gosta, a maioria deles não lê Bíblia. Eu não estou falando, eu estou falando a maioria não lê Bíblia, isso foi constatado. Então, meus irmãos, quando a gente se envolve com o reino, a gente tem que ter prazer em evangelizar, porque evangelizando, imagina aqui, irmão, vamos ver, digamos que todo mundo fosse dessa igreja aqui, vamos ver se aqui tem o que, as 40 pessoas? 40, né? Vamos falar, não sei, mas digamos que todo mundo fosse da igreja do pastor Cal, nós, se cada um de nós, irmão, ganhássemos uma alma para Cristo em 2025, no final do ano teríamos quantas vidas? 80. Eu estou falando de uma só vida, viu, irmão? Uma só alma para Cristo. Então, discipulado traz o que para a igreja? Um crescimento. Pode passar. Agora, olha lá. Primeiro ano, 3 discípulos. Isso aí, irmão, que dá pouco, né? Mas no segundo ano, quantos? 9 discípulos. Terceiro ano, 4º ano, 5º ano, 6º ano, e no 7º ano, você vê que o discipulado ele gera vida, ele traz um crescimento exponencial. E quanto mais você se envolve, uma Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e da justiça é quem, irmãos? Mas ele quer que você seja usado por ele. Você não tem poder para, nós não temos poder para fazer ninguém para a igreja, mas nós somos a ferramenta, o canal que Deus usa para que as pessoas venham para o Senhor Jesus. Quem conhece o Valdo Cruz? Aqui perto de Madureira. Aqui em Valdo Cruz, perto de Madureira, você não conhece? Eu morava ali pertinho. Eu morava ali em Marechal Hermes, depois fui morar em Valdo Cruz. Ali debaixo da passarela tinha um mendigo, irmão, um mendigo sujo, fedorento, barbudo. O mendigo estava lá e tinha um grupo de irmãos, foi evangelizado na plataforma ali de Valdo Cruz. E de repente, irmão, foram orar pela moça, o irmão manifestou da moça, pastor, ali em cima da plataforma do trem. E os irmãos estão lá orando para que o demônio saísse daquela moça. E o demônio não saía, irmãos. E tudo por permissão de Deus, pastores. Irmãos, aquele mendigo que estava ali, fedorento, sujo, debaixo da passarela, irmão, ele viu, e ele se ajoelhou lá, pastor, e falou assim: Deus, eu sei que eu não mereço, eu sou um miserável, estou afastado dos teus caminhos, mas eu nunca vi um justo se me ganhar. Senhor, me dá uma autoridade, eu vou lá expulsar aquele demônio. Irmãos, o homem saiu debaixo da passarela, levou tudo isso, saiu, e quando chegou lá, que ele estendeu as mãos, irmãos, aquela mulher, ela caiu e o demônio foi embora dela. Talvez o irmão ficaram constrangido, irmão, porque foi, por que eu tentei, irmão? Deus tem um porquê. Aquele grupo levaram aquele menino para casa, ali no campinho, deram banho nele, trocaram a roupa dele, apoiaram ele, e aquele menino não voltou a congregar e trabalhar, ter sua independência. Então, meus irmãos, aleluia! O que Deus quer, meus irmãos, é que nós entendemos verdadeiramente que nós fomos chamados para ser discípulos de Cristo, para evangelizar. Amém? Pode passar. 4, vamos lá. Discipulado, você acabou o som, lê comigo. Aleluia. Meus irmãos, como é bom, viu, você entender que Deus ele quer te usar, né? Você se prepara, você discipula, você ensina, você paga o preço. Irmãos, eu sei que aqui tem algumas irmãs que lidam com criança. Outra tarefa difícil, irmãos, é as irmãs saírem porta em porta, irmão, pegando as crianças, os pais não estão nem aí. Você sabe disso?
Quem lida com criança que levanta as mãos? Irmãos, sai de porta em porta batendo, tipo assim, você quer levar, leva. Né? Quer levar, leva. Eu não passo nada. Irmãos e as irmãs acordam de manhã cedo, vai lá, batendo. Olha, está na hora da escola, está na hora do café. E vai, e as pessoas atendem com cara feia. Irmãos, os pais atendem com cara feia. E vai, e elas tiram, pega aquelas crianças. Às vezes até ajuda a pentear o cabelo, tirar os piolhos do cada vez. E leva para a igreja. Irmãos, elas pagam preço. Mas, irmão, você vê tanta alegria na alma daquelas crianças de noite, louvando o nome do Senhor. Então, meus irmãos, discipulado forma novos líderes na igreja. É isso que Deus quer que você faça. Prepare outras pessoas para a glória de Deus. Pode passar. Discipulado é um processo. Essa parte agora não é não. Discipulado é um processo geracional. Vamos passar. Vocês conseguem ler daí? Não conseguem, né? Então não consegue. Amém? Vamos ler em voz alta que vai passar o sono. 2,5, 3. Tome. Que sejam capazes de ensinar outros. Não como recado, o apóstolo Paulo não estava no finalzinho da carreira dele. Ele sabia, pastor de igreja, que daqui a uns dias ele ia ser cortado a cabeça. Mas ele chama Timóteo, mas ele começa a aconselhar, isso foi um momento dele. Mas ele vai dizer: meu filho, continua em frente, não olhe para trás, não desista. Você aprendeu com propriedade, porque eu já sei para onde eu vou. Eu conheço Deus que eu sigo, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então tudo que você aprendeu, que isso venha cair em prática. Passa para que outras pessoas possam verdadeiramente ter alegria em fazer. Pode passar. Vamos lá. 4 gerações. Paulo, vamos lá aí, ó. Gerações, vamos lá. Paulo, Timóteo e outros. Eu acho que acabou. Passa aí mais uma coisa. Acabou. Viu? Então, meus irmãos, aí está o papel do discipulado. A gente precisa entender que fomos chamados com uma missão. Deus, irmãos, acredita verdadeiramente que nós podemos, se nós submetermos ao Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem autoridade. Quem tem o Espírito Santo, ele tem ousadia. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, ele não tem medo de nada. Aleluia. Ele acredita verdadeiramente que o Senhor vai usar onde chegar, colocar para todos os seus pés. Eu quero fazer agora uma outra etapa sobre panorama mundial. Isso é rápido. Mas eu queria dar um breve testemunho, irmãos, para edificação dos irmãos. Quem conhece o Hospital de Piabetá? Eu não sabia, pastor, que lá em Piabetá tinha um hospital. Eu não sabia mesmo. E um dia, irmãos, eu era novo convertido, eu era diácono, né? E desci do monte, lá de cima de Raiz da Serra, e quando eu cheguei ali, irmão, ali no peito do Piabetá, a gente estava se preparando para casa, eu e um pastor amigo meu, que foi mendigo também, o pastor João, hoje ele conhece o mundo todo. E tinha um moço, senhor, irmão, olha para cá, um senhor de cabeça baixa, com boné assim, né? Chorando, fumando. E eu cheguei perto dele e falei assim: senhor, o que está acontecendo? Disse: rapaz, meu filho, ele se casou, não tem um ano, e a esposa deixou ele, tentou se matar. E está aí no hospital. O que está acontecendo? Aqui no hospital. Eu falei assim: o senhor acredita, o senhor crê que Deus pode mudar a história do seu filho e do casamento dele? Sim. Como você foi, irmão? Na hora pisou no cigarro, apagou o cigarro, né? Eu falei assim: olha, vai dar meia-noite. Isso não é hora de visita no hospital. Mas se o senhor for lá na recepção, e a recepcionista falar para o médico que está na plantão, que tem 2 pastores aqui fora e quer orar pelo seu filho, se ele deixar, eu entro.
É coisa de crente, é coisa de louco, não é loucura mesmo, pastor? Fala a verdade, pastor, não é loucura? Irmãos, era meia-noite, na porta do hospital. Aí, irmãos, o rapaz pediu um cigarro, rapidamente tirou o boné e correu para a recepção. E chegou na recepção, irmãos, ele falou com a recepcionista. A recepcionista falou assim: pode pedir para os pastores entrar. Era o pastor João, na época era diácono. Aí nós entramos. Quando chegamos lá dentro do hospital, no meio onde estava o rapaz, a esposa dele estava do lado dele, porque ela soube que ele tentou se matar e ela veio para dar um suporte para ele. Irmãos, aí nós chegamos, nos apresentamos, ele vai no lote, falando baixinho, porque era de madrugada, já quase madrugada. Aí eu falei assim: olha, eu vim orar por você. E a gente acredita verdadeiramente que Deus pode mudar a história de vocês, o casamento de vocês, porque casamento é algo de Deus. Casamento é um projeto feito para dar certo, e o casamento de vocês, ele não pode ser acabado por nada. Podemos orar? Podemos, irmãos. Meus irmãos, quando a gente coloca a mão naquele moço, o demônio manifesta nele, na cama, pastor. Quando o demônio manifestou nele, automaticamente manifestou na esposa. Os dois ficaram endemoniados, e a gente dentro do hospital, irmão. Olha que loucura, pastor. Meu Deus, num lugar desse, dentro do hospital, irmãos, a gente com a autoridade do céu falando baixinho: demônio, sai deles agora, em nome de... Com medo, né? Porque ele está chamando a polícia, pastor. Ele está chamando a polícia para a gente. Esse demônio, sai deles agora, em nome de Jesus. Quando a gente clamou com autoridade, irmãos, o homem, ele ficou bom, pastor. Na cama, a mulher começou a chorar e começou a abraçar o marido. Eu falei assim: vocês estão bem? Melhor do que nunca. Aí a mulher abraça o marido, irmãos. Eu falei assim: eu vou embora. Orei por eles: não, eu não lembro, não, você não pode ir embora, não. Só quando o médico está alto, pastor. Eu já estou bom, meu casamento já foi restaurado e vou embora agora. Irmãos, os dois saíram, eu saí na frente, mas daqui a pouco o João foi embora. Meus amados irmãos, Deus lhes deu autoridade na terra. Aleluia. Deus te deu autoridade na terra. Aleluia. Deus te deu autoridade na terra. Então exalta o nome dele. Ele quer que você coloque em prática. Que seja aqui em Mesquita, que seja na Albuna, que seja no Guiné-Bissau, que seja na Ásia, no Oriente Médio. Aonde vocês chegarem, vocês são autoridade para a glória de Deus. Amém? Só tem 20 e poucos minutos. Vamos lá. Irmãos, eu quero ler mais um texto aqui. Texto que eu gosto de... Maravilha, Deus. Aleluia. Ele está sempre com a referência, mas sentadinho ele, lá em João, é um texto muito conhecido, irmãos, mas eu faço questão de ler. São 9 versículos. João capítulo 4. Glória a Deus. Amém? João capítulo 4, versículo 38, irmão, diz assim: 31 a 38. Todos acharam? Tá bem, vamos lá. E entretanto os seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhes porventura alguém de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que me aceita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede a terra, que já estão branca para a ceifa. E o que seca recebe galardão e junta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro que
de ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não vos trabalhaste. Outro trabalhava e vós entraste no seu trabalho. O versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Diz tudo quanto tinha feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogavam-lhes que ficassem com eles, e ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele por causa da sua palavra. E disse a mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Meus irmãos, eu pedi permissão ao pastor Marco para falar da segunda parte sobre o cenário mundial que estamos vivendo, e algumas coisas já foi falado nessa manhã. É uma das coisas que nós precisamos, irmãos, é entender que o mundo está perdido, do analfabeto ao cientista. O mundo ele está perdido, irmão, do religioso ao ateu. As grandes metrópoles, pequenas aldeias, tudo precisa de Jesus. A cada dia que passa, as pessoas estão se conformando com o pecado. A cada ano que passa, vai ficando pior a situação. O irmão conhece na Europa. Irmãos, na Europa, a cada semana fecha-se dezenas de templos. Para os irmãos terem uma ideia, do modo geral, na Índia, o segundo mais, hoje não é o segundo, mas hoje a Índia é o maior país mais populoso do mundo. Tem 360 milhões de deuses, enquanto só há um Deus vive e verdadeiro. Imagina você fazer missão no lugar onde você chega e fala assim: eu quero falar de Cristo. Ele fala assim: mas que Deus é esse que a gente não conhece? A gente teve num lugar chamado, perto de Guiné-Conakry, pastor, o pastor foi expulso de casa, de lá. Falou assim: escuta, eu queria te apresentar Jesus de Nazaré. Ela falou assim: não pode ir embora da minha casa, porque eu sou viúva há 20 anos, nunca quis arrumar nenhum homem, e agora você vai me apresentar um homem? Aí o pastor João falou assim: não, senhora, eu quero lhe apresentar um Salvador da humanidade. Então, irmãos, aqui nós temos igreja que eu não sei se o pastor fez a levantamento aqui em Mesquitas, quantas igrejas evangélicas tem, mas lá em Jardim Primavera, pastor Marcos, porque tem mais de 100 igrejas. Você tem ideia de quantas igrejas tem em Jardim Primavera? O Japão, irmão, é a terceira maior potência econômica do mundo. Ainda queima incenso a Buda, para Buda. E na África, o animismo, a feitiçaria, o islamismo, escravíssimo, milhões e milhões de pessoas, das 40 nações mais pobres do mundo, 32 delas estão na África. E quando você fala assim: gente, vamos enviar um missionário para a África, pastor, ele fala assim: mas pastor, tanta gente precisando aqui no nosso bairro, né? A visão é essa, né? Tanta gente precisando aqui nas comunidades. Por que a gente tem que enviar um missionário para a África? Porque, irmãos, o Evangelho, você tem que ter visão de reino. Então, 32 estão na África. Das 1.800 línguas faladas na África, a Bíblia não está traduzida nem ainda para 200 línguas, irmãos. Mais de 40 milhões de africanos falando mais de 1.200 línguas e dialetos, não tem nada traduzido da palavra do Senhor. O investimento de tradutores de língua, irmão. Nós temos, alguém conhece aqui, né? O pastor Abimael Felipe, ele ajuda um jovem da ajudando também, o Felipe, na China. Irmão, ele sabe, ele foi para lá com um jovem tradutor de língua. E leva aproximadamente, pastor Paulo, 15 anos, com toda a tecnologia, leva aproximadamente 15 anos para você traduzir uma Bíblia em determinada língua. Aí você fala assim: mas pastor, mas por que tanto tempo? Você sabe quanto tempo levou para traduzir a Bíblia em português para nós? O Felipe, irmão, levou 3 meses para traduzir uma palavra, abismo, porque toda vez que ele falava de abismo, ele falou: não, mas toda Bíblia tem um final. Então ele, para traduzir um texto da Bíblia, ele levou meses e meses. Agora imagina traduzir uma Bíblia toda. Então, meus amados irmãos, a nossa igreja brasileira, nós temos tanto crente no Brasil,
E a gente poderia fazer muito mais. A gente gasta mais com chiclete. Olha para cá, não é assustador isso, né? Nós gastamos mais com chiclete do que com missões. Você sabia disso, né? Que a gente gasta mais com chiclete do que com missões. As pessoas gastam mais com bala, com chiclete do que com missões. Faça o teste. Pastor Cláudio faz um teste num culto de missões domingo que vem aqui, e na hora da oferta você vai ver que muitas pessoas vão botar a mão no bolso e fica catando a menor moeda que coloca, como se missões fosse a única coisa a ser feita. Então gasta-se mais com chiclete do que com bala, do que com missões. Na Ásia, irmão, as mais de 1.800 línguas faladas, pouco mais de 100 delas têm a Bíblia traduzida em seu idioma e em sua língua. O Filipe está lá na China, o Filipe é árabe. A Europa, como está falando, um berço da cultura, hoje é considerada, pastores, igreja, um continente pós-cristão. Como é que pode isso, meu Deus? Né? Berço do Evangelho, enviado missionário. Na Europa, Estados Unidos, as pessoas vinham, a maioria vinha para o Brasil, irmão, e não me disposto para andar nesse mundo, né? Porque o Brasil é um país continental, e hoje, irmãos, a Europa está em estado de miséria em relação ao cristianismo, e a igreja, irmão, precisa investir mandando, orando e contribuindo. Onde o ateísmo predomina, os assolados, irmãos, daquele continente, a gente precisa entender que Deus, Ele quer que você faça agora. Se você pode fazer, faça hoje, porque amanhã pode não dar tempo, pode não dar mais tempo. Eu não sei se você conhece o testemunho daquela mulher lá do Paraná, a Andressa, vocês conhecem, vou falar, você vai se lembrar, né, que está no YouTube, no Google. A menina era criancinha, ela ia para o orfanato, ela tinha aula em casa, escolava as crianças, mas que tinha grupo de crianças, e um dia, lá com 13 anos, ela foi para a rádio, deu uma entrevista e falou assim: olha, o que você puder fazer, faça hoje, porque amanhã não pode ser tarde demais. Aí chegou em casa, saiu da rádio, tomou um banho, estava indo para a igreja com seus pais, um carro passou a outra faixa, a mureta pegou e matou essa menina com 13 anos. A menina, quando morreu, irmãos, em 97, ou foi 2007, a menina tinha levado 100 adultos ao batismo, tinha discipulado várias crianças. Então, meus irmãos, nós não temos desculpas para dar, para falar que a gente não tem tempo para fazer a obra de Deus. Segundo lugar, ter visão que as falsas religiões elas estão prosperando. Existe 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram, sabe mais ou menos, nunca ouviram falar do Evangelho. E a gente aqui tem igreja, irmão, tem lugar que você abre a porta da igreja e está dentro da outra. Não é verdade? Não é? Tem igreja aí, irmão, que é coisa assustadora. Você sai de uma, se você é considerado, está entrando na outra igreja. E o que ele quer, irmão, que o Evangelho seja pregado onde ele não é conhecido. Então a Bíblia ainda não está traduzida para 1/3 da humanidade em seus devidos idiomas. É por isso que a OGC ela investe em missionários médicos, porque os médicos, irmão, eles vão onde eu não posso ir. Aonde você não pode ir como pastor, como missionário, como capelão, lá estão os médicos indo para a glória de Deus. E não sei para se lembrar, os mais velhos vão saber. Em 22 de novembro de 63, pastor, não sei se você vai lembrar. 22 de novembro de 1963, mataram o presidente americano John Kennedy. Irmãos, é emocionante. 12 horas depois, metade da população do mundo tinha tido conhecimento. Na época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Pastor, 12 horas depois da morte do presidente americano, metade da população mundial tinha conhecimento que ele morreu. Estamos hoje, meus irmãos, 21 séculos depois da morte do Salvador da humanidade. Passaram-se 21 séculos depois da morte de Cristo, irmãos, e existe aproximadamente 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E o que nós estamos fazendo? O que a igreja está fazendo? O que nós poderíamos fazer e não fazemos? E o que falta para fazermos?
Irmãos, os outros povos que Cristo confiou essa tarefa foi a igreja. Não tem outro povo. É apenas uma brincadeira, irmãos. Mas que um anjo chega, né? Quando Jesus chegou no céu, falou assim: Senhor, seja bem-vindo, né? Isso é apenas uma história, né? Aí, que bom, viu? O Senhor fez uma excelente obra na terra, salvou gente, curou paralítico, deu vista cego. E agora, quem vai continuar a sua obra? Ele falou assim: a minha igreja. Aleluia. Ele falou assim: mas Senhor, e se isso é igreja falhar? Você não tem mais ninguém para mandar. Você entendeu, igreja? Nós não podemos falhar. Essa obra foi confiada única e exclusivamente à igreja. A igreja, irmãos, ela é o povo de Deus que representa o céu aqui na terra. A gente está esperando o arrebatamento da igreja. Estamos aguardando a volta de Cristo. Jesus está voltando, meus irmãos. Então queremos não ver mais perder tempo. Todo tempo que você puder, você use para colocar em prática a missão de Deus. Então, meus irmãos, 12 horas depois, todo mundo tem conhecimento, e 21 séculos depois, o nosso Salvador Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário para salvar a humanidade, e quase metade do mundo ainda não conhece o Evangelho. A maioria do povo que mais miserável do mundo está na jornada das 40. E não é coincidência, irmão, que lá o Evangelho não pode ser pregado. Enquanto isso, as falsas religiões elas estão crescendo assustadoramente. O islamismo era nos últimos 75 anos, cresceu 500%. O islamismo. O hinduísmo cresceu 167%. O budismo cresceu 146%. E nesse crescimento assustador das falsas religiões, o cristianismo cresceu apenas 47%. O cristianismo cresceu apenas 47%. O alvo dos muçulmanos é ganhar o mundo todo para o islamismo. Irmão, o muçulmano gosta de fazer filhos. Desculpa. Mas quantos filhos ele puder, para comer com o que ele tem? Né? Eu falei agora, né, que eu fiquei numa casa que o homem tinha 2 mulheres. O negócio é filho. Por quê? O objetivo do muçulmano, irmão, segundo a revista islâmica, ele falou assim: daqui a 10 anos não haverá mais toda a Europa muçulmana. Está lá na revista deles. Você daqui a 10 anos, toda a Europa será muçulmana. Olha a ousadia dos homens, pastor Denilson. Daqui a 10 anos, toda a Europa será islâmica. Então, meus irmãos, a gente que tem toda a ferramenta, nós temos a palavra de Deus, nós temos a autoridade do céu, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque Ele habita dentro de nós. Aleluia, nós podemos fazer muito mais. É só falar: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, usa-me. Então, meus irmãos, para terminar, nas ilhas britânicas, mais de 1 milhão de muçulmanos, mais de 200 mesquitas e 5 mil escolas, todas do muçulmano. Na Inglaterra, menos de 5% dos que estão pregando a igreja. Os templos estão sendo vendidos e transformados em mesquita. Ali está, uma de mil que está lá, sabe que é verdade? Estão sendo vendidos, irmão, e transformados em mesquita muçulmana. A gente sabe que nos Estados Unidos também mais de 3 milhões de pessoas já professam o islamismo, e eles estão investindo mais dinheiro na América do Norte do que a igreja evangélica. Nós estamos investindo em todo o mundo. Eles estão investindo mais dinheiro na América do que toda a igreja evangélica está investindo em todo o mundo. Eu queria, tem muitas coisas aqui, mas eu queria parar para encerrar, para fazer uma oração, porque o tempo se foi, né? Falta 5 minutos, vai tentar 5 minutos orando, tá bom, pastor? Passo para o Senhor. Então, meus irmãos, que Deus possa abençoar poderosamente essa igreja, a igreja do pastor Paulo. Fiquei muito feliz, viu, pastor? De estarmos juntos, sempre vi o Senhor nas AGOs, nas reuniões, mas nunca tive o prazer de estar com o Senhor, de ter recebido tão maravilhoso como foi recebido hoje pelo Senhor aqui na igreja, viu? Então continua orando, irmão, por essa igreja, continua orando pela Semília, louvo a Deus pela vida do pastor Marco, irmão, e pela confiabilidade.
Louva a Deus. Quando você estiver orando, ore. Não é porque eu estou do lado dele, mas irmãos, a SEAD, a CEMIG nunca esteve como está hoje. Nunca. Viu? Eu sou da SEAD desde 2013. A SEAD nunca esteve em relação à missão, conscientização como está hoje na gestão do Pastor Marcos. Então, Pastor Marcos, Deus continue abençoando poderosamente o Senhor, sua vida e conta com as nossas orações. Tá bom, meu amigo? Amém. Daqui a pouco o pastor vai estar orando, depois que ele orar, nosso irmão vai estar louvando o Senhor. Nós vamos fazer um encerramento e retornamos às 19 horas. Mas diante do que nós estávamos ouvindo, eu senti um desejo de dar um testemunho acerca do contexto que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro. A gente está vendo que a violência está cada dia que passa, ela vem crescendo, ela vem numa crescente assustadora, não é verdade? Aonde a gente se pergunta, nós que somos evangélicos, aonde é que a igreja está falhando? Estou dizendo o contexto Rio de Janeiro. A igreja está deixando de orar, a igreja está evangelizando pouco. Meus queridos, entendo uma coisa, nós estamos em uma batalha espiritual, nós estamos em guerra. No Rio de Janeiro se idolatra, se venera um espírito chamado Zé Pilintra. Eu, aos meus 5 anos de idade, eu fui levado pela minha família para o candomblé. Toda a minha família servia a esse segmento espiritual. Dos meus 5 anos até os meus 25 anos, eu estive dentro desse segmento. Lá eles diziam que estavam me preparando para mim me tornar um grande feiticeiro, mas Deus tinha outros planos na minha vida. E o período que ali estive, irmãos, eu avancei muito no conhecimento espiritual da parte negativa. Quando Jesus me resgatou, aí eu aproveitei o conhecimento que eu adquiri lá espiritual para combater todas as investidas do adversário. E essa entidade, Zé Pilintra, é um espírito maligno que ele domina a área da malandragem, a área da bandidagem. E os espíritos malignos, eles só têm força. Os espíritos malignos só têm força. Os espíritos malignos só se tornam fortes mediante a adoração. Quanto mais se adora os espíritos malignos, mais eles ficam fortes, porque eles se alimentam da adoração. Então, enquanto o Rio de Janeiro está adorando esse espírito maligno, ele está ficando cada vez mais forte para agir, para fazer o que ele está fazendo. E aí é a igreja que vai combater as artimanhas e as investidas do adversário. Somos nós que estamos aqui numa conferência dessa. Estamos aqui com certeza, alguns com desejo de poder estar em casa, mas você rompeu toda a dificuldade para estar aqui, para ouvir Deus falar que Ele conta contigo. Para ouvir Deus falar, eu já te dei poder. Então nós não precisamos ter medo de espiritismo,
de feitiçaria. Quando um macumbeiro disse para mim, ou quando um pai de santo, uma mãe de santo, como eles costumam chamar lá, fala que vai fazer feitiço, vai botar, eu digo, não faça um, faça 2, 3, 4, 5, quantos feitiços você quiser, você pode fazer. Você quer tirar uma foto minha? Pode tirar uma foto minha, porque tem crente que tem medo de feitiço, tem crente que tem medo de passar na inclusa e ver aqueles trabalhos. Ai, Jesus, não precisa ter medo, sabe por quê? Isso é o conhecimento espiritual que nós adquirimos e aí a gente usa contra o adversário. Veja bem, toda obra de feitiçaria que é feita nesse segmento, eles usam o seu nome de batismo. Então você lá no segmento lá, quando eles vão fazer o trabalho de feitiçaria, eles pegam o seu nome que você foi registrado e coloca lá no trabalho de feitiçaria, coloca a sua foto lá na feitiçaria. Só que quando nós aceitamos a Jesus, nós no mundo espiritual já não somos mais conhecidos pelo nome que nós fomos registrados. No mundo espiritual nós temos outro nome. O Senhor Jesus mesmo diz, a palavra diz que o nosso nome é um nome que está guardado com o Senhor e que naquele dia será revelado. Então hoje aqui no plano terreno eu sou conhecido como Marcos, mas no mundo espiritual o meu nome está guardado com Jesus Cristo. Aleluia. Então você tem poder. Pastor está orando, nosso irmão estará louvando e assim nós vamos para as nossas casas nos preparar para o culto de encerramento às 19 horas. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos estar orando. Quero louvar a Deus por esse momento. Nessa oração, apresente, se lembre de alguém que você gostaria que estivesse do seu lado, algum lado da igreja, né? Pessoas que estão afastadas, pessoas que perderam a alegria de estar na casa do Senhor. Vamos estar orando. Eu quero agradecer por esse momento tão especial. Soberano Deus, Pai bendito, eterno, santo, Deus de Israel, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, Senhor amado, por essa conferência, Senhor. Te louvamos por essa manhã tão gloriosa que passamos aqui na tua casa, por essa tarde, pela vida dos teus filhos. Te louvamos, Deus amado, pelo pastor dessa igreja, pela sua casa, sua família, seu ministério. Meu Deus, pela vida do pastor Marco, da diretoria da Seminha, do nosso pastor Flávio, Senhor amado. Meu Deus, que é o presidente da SEAD. Meu Deus, obrigado, Senhor amado, por cada conferencista, Senhor amado, que está aqui nessa tarde. Pela vida do teu filho que está no som, está controlando aqui a mídia, Deus, Senhor amado. Meu Deus, obrigado pela vida dos missionários, Pai bendito, que nós conhecemos neste dia, Senhor. Deus, é sempre, Senhor amado, a nossa gratidão. E eu creio, Senhor amado, que nesse momento eu também estou apresentando alguém, Senhor amado, que gostaria que estivesse ao seu lado no culto da noite, te adorando, te louvando, bendizendo o teu nome, pois nós fomos criados para te adorar, Senhor amado. Visita essas pessoas nessa noite, nesse momento, nessa tarde, alcança e traga de volta para os teus braços, Deus, Senhor querido. Deus, muito obrigado, essa é a nossa gratidão. Vamos dar uma parada agora, Senhor amado, mas daqui a pouco, Senhor, retornaremos para te adorar na beleza da sua santidade. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja que aguarda a volta de Cristo, e todos digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o pessoal ainda faz parte da mensagem, da ministração. Mas o pastor Marcos me pede para avisar que lá tem um padrão missionário a R$10, vocês estão contribuindo por missões. Vou deixar também alguns livros do pastor Marcos também para missões, se vocês quiserem adquirir, é só procurar o pastor Marcos. E veja
desejar mais uma vez obrigado, pastor Marcão, pelo convite, pastor Flávio César também, por passar nessa grande obra, nesse grande ministério. Vinde após mim. Jesus continua convidando discípulos. Vinde após mim. Que bênção.